Bom dia, a paz do Senhor e felicidades para cada um de vocês aí que tem nos assistido e se incentivado através dos nossos vídeos e do nosso canal. Nosso dia aqui hoje é desse, tá? É mais um dia aqui, um dia de arte. Vou fazer uma plaquinha que eu pedi de um cliente aí que encomendou através do Facebook. Nós temos uma divulgação também pelo Facebook, galera. Você também pode começar a fazer esse trabalho e divulgar. Aqui na nossa cidade existe um programa chamado Compra e Venda Macaé. Então, galera, Compra e Vende Macaé é tipo um programa, né, Dudu? Existe aqui em Macaé, tipo assim, se você estiver vendendo um carro, você posta lá no Compra e Vende Macaé. Se você estiver vendendo esse relógio, você posta lá no Compra e Vende Macaé. Eu não posto essas coisas, eu posto meu trabalho, minhas placas, aí coloco lá dizendo faço por encomenda, tal, coloco o número do meu zap. Aí, cara, eu pego várias placas, tá? Pego mesas por encomenda também. As pessoas vêm de longe para visitar o meu ateliê aqui. Aí encomendo placas. Aí quem não vem, manda mensagem para mim pelo zap. E eu acabo pegando o trabalho da pessoa por encomenda. E depois, quando tá pronto, eu envio a foto para as pessoas pelo zap. Aqui a gente trabalha tudo via Pix. E aí eu marco um dia com a galera vem de longe, do Rio das Ostras, de Cabo Frio, de Búzios, até do Rio de Janeiro, buscar placas aqui. Que eles encomendam através do Facebook. E você pode fazer isso aí também na sua cidade, cara. Você pode criar um grupo, sei lá, se já tem. Aqui também tem o OLX Macaé. Você pode fazer esse tipo de coisa. Até porque o nosso canal aí no YouTube é para estar ensinando pessoas. Não é um canal para mim estar pegando encomenda, isso, aquilo, outro. Até porque as pessoas são de muito longe, São Paulo, Argentina, daí da onde você em qualquer lugar distante aí. Aonde essa plataforma digital chega, é a mesma distância que existe de mim para você. Aí às vezes a gente quer algo um do outro e acha que é muito longe. É possível você ter uma peça minha, é possível você encomendar e a peça vai chegar ao seu endereço, mas há uma dificuldade na forma do frete, até porque quando você vai enviar qualquer coisa pelo frete, né, pelo correio, sai muito caro. Então o que eu aconselho é você aprender a fazer essa arte. Aí talvez aí você do outro lado, você fala assim, cara, eu tenho capital para comprar todas as suas placas. Mas eu cá do outro lado eu falo, cara, faz o seguinte, sei que você é uma espécie de monarca aí. Monarca é aquele que não precisa tocar em nada para fazer acontecer, simplesmente ele manda e acontece porque ele é homem de autoridade. É só você aprender a fazer a sua placa aí, ou você, né? Faz a sua placa, cara, é muito gostoso, não importa a condição financeira que você tem, o gostoso não tá nisso, na sua condição, tá na importância de você fazer aquilo que você está precisando. Imagine aí, você é dono de uma fazenda aí, e você tem tempo de sobra aí, você é patrão, você pega uma tábua aí, cara, manda um funcionário seu cortar um pranchão aí, começa a desenhar a sua placa aí, cara, faz a placa aí com o nome da sua fazenda aí, da sua chácara, do seu sítio. De qualquer coisa, é maneirão, tá? Você chegar e falar, eu que fiz essa placa aqui. Ah, o cara, você que fez? Que nada, você que comprou. Não, não é. É porque você pode fazer. Então é muito legal. Mulher faz, homem faz, garotão aí de 10 anos pra cima já tá autorizado a fazer esse tipo de trabalho aqui, porque já tem pulso firme pra bater na marreta aqui, ó, no formão. Então é muito fácil você aprender a fazer isso aqui, até porque é um serviço muito gostoso de fazer e muito lucrativo. Estamos cortando aqui, o nome aqui é chácara, né? Eu fiz uma placa aí também ontem aí com esse mesmo nome aí, foi? Chácara Vista, não foi sítio, né? Não é de sítio, só que essa aqui é chácara. Essa aqui é uma plaquinha aí tipo de 60 de comprimento por 20 de largura, até que meu palmo ultrapassa a madeira. Foi chácara sonho meu. Você vai cobrar aí, cara, nessa plaquinha, essa daqui foi 200 conto, tá? 70 por 20.
Mas com certeza aí na sua área aí, né, cara, é um serviço mais raro de fazer. Tem pessoas que não tem muitas pessoas que fazem aí. Até porque aqui na cidade aqui, cara, de Macaé só existe Deus e eu que faz isso aqui. Se existir outras pessoas, eu ainda não chegou ao meu conhecimento, né, cara? Mas isso é um serviço muito prestigiado aqui. E graças a Deus aí que vocês têm gostado do nosso trabalho e tá fazendo essas artes maravilhosas. E é o meu dever ensinar, passar um pouco do conhecimento que eu tenho para você. Enquanto as pessoas que já sabem, em vez de criticar, ajuda a ensinar. Então, Deus abençoe aí, felicidades para cada um de vocês. E estamos juntos, tá? É vida que segue. Até porque alguém logo cedo falou para mim que pessoas que fazem aniversário fica triste porque está se aproximando da morte. Mas para muitos a felicidade está sempre à porta de cada dia que você faz aniversário. Por isso que muitos desejam parabéns e viajam de longe para visitar aquela pessoa querida que está aniversariando hoje, amanhã ou esse mês. E as pessoas falam, vou passar 3, 4 dias ou uma semana lá, porque fulano de tal está fazendo um ano, fazendo aniversário. Então não é que você se aproxima da morte, você tem mais experiência, né? E bem-aventurado aqueles que fazem mais um dia aí de vida, né, cara? É porque muitos dormem e não acordam, mesmo sendo dono de uma chapada de diamantes. Então o segredo de um sucesso de um homem ou de uma mulher não está cercada nos seus bens adquiridos através dos seus anos ou da sua herança. O segredo de felicidade da vida de um homem e de uma mulher é ter o nome limpo na terra. Porque disse Salomão, o homem mais rico de todos os tempos: melhor o homem ter um nome limpo na terra do que ser um rei defamado. Então, mas o segredo da felicidade mesmo, sabe qual é? E a maior ostentação de todos os tempos é ter o nome escrito no livro da vida. E ter a certeza que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso sim é ostentação. Então, a nossa geração de hoje sempre quer parecer alguém, né, cara? Nossa geração quer parecer Neymar, quer parecer Ronaldinho Gaúcho, quer parecer Messi, quer parecer Madonna, Brad Pitt, né? Angelina Jolie e outros, né, cara? Mas no tempo antigo a qual a Bíblia estava sendo escrita, aquela geração queria ser como o profeta Isaías, queria ser como Jeremias, queria ser como Ezequiel, né? Até porque o apóstolo Paulo até falou bem assim: sejam meus imitadores como de Cristo eu sou. Então, a nossa geração está sempre querendo imitar alguém, mas tem muitas pessoas que ficam tristes que não é imitado, porque você sempre cria alguma coisa e sempre você quer parecer alguém. Só que quem ama a fama, a mídia se esconde dela. Então é melhor você ser anonimato mesmo, né, cara? Viver uma vida sossegada, do que você tentar viver aquilo que você acha que as pessoas vivem. Então nem todo mundo que é famoso ama a fama, porque não tem a liberdade. E quando você é famoso, você perde a liberdade de viver. Você vai em um local com a sua família, tá todo mundo lá, querendo te ver, querendo tirar uma foto, querendo uma assinatura sua. Antigamente era um autógrafo, hoje em dia é um selfie. Então hoje ninguém autógrafa mais ninguém, hoje em dia as pessoas tiram um selfie. Até porque uma assinatura de um homem que é famoso hoje, na camisa de alguém, cara, vale milhões, né? Então, estamos aqui a todo vapor. O cinegrafista hoje aqui é o Maicão. O Duduzão é aquele lá que você sempre já sabe. E os garotão aqui do exército, tá? Então, conta com alguém que vai somar com você. Até porque tem muitos pais que são inimigos dos filhos e tem filhos que são inimigos dos pais. Eu dou graças a Deus que os meus são meus amigos. E a gente faz por onde acontecer. E seja você um bom pai para você ter um bom filho. Só que às vezes existe um bom filho
e existe um mau pai. E mesmo um bom filho tendo um mau pai, ele nunca deixará de ser um bom filho. Por quê? De um mau pai. Porque o caráter nasce dentro do coração de alguém que nasceu para brilhar. Então, quando você nasceu para brilhar, você não tem que se ofuscar com o fosco de alguém. Até porque Jesus falou que a luz é mais do que as trevas, e não é as trevas maior do que a luz. E com certeza você vê, né, cara? Você pode estar na maior escuridão aí, você pode chegar na sua casa e pode ter um mau contato de luz lá e atingiu todas as suas fiação. Mas quando você vai, acende uma vela, acende um candeeiro, acende uma lamparina, acende um isqueiro ou alguma coisa, uma fogueira, com certeza a escuridão tem vergonha de permanecer no meio da luz. Sabe por quê? Porque a luz brilha mais do que as trevas. Por isso que Jesus falou que nós venhamos ser luz, tá? É porque ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque sobre um monte tem uma luz, e se quem está de longe vai ver uma luz a brilhar. Existe uma história que um amigo, dono de vários restaurantes aqui na cidade, me contou quando ele ainda era um homem cheio de saúde. Então, se ele me contou essa história, eu vou contar para vocês por quê. Ele se baseava nesse homem chamado Arnold, dono de várias redes de restaurantes em toda a América, em alguns lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo, esse homem tinha 12 restaurantes. Então esse homem me contou, cara, que uma repórter chegou até esse homem chamado Arnold nos Estados Unidos e perguntou para ele: Senhor Warner, qual é o segredo do seu sucesso? Porque tudo que o senhor faz dá certo. Então eu sou seu fã e gostaria de saber qual era o segredo do seu sucesso. Então, na frente do restaurante desse Warner, a qual ele estava sentado naquela tarde que ele estava sendo entrevistado, ele falou com a moça, ele falou com a repórter a qual estava entrevistando ele. Perguntou a ela assim: tá vendo aquela montanha? Ela olhou e falou: estou vendo. Aí ele falou com ela: acima da montanha tem uma casa, você está vendo? E por trás da casa tem uma luz, correto? Ela falou: não, senhor Warner, a montanha eu estou vendo, mas eu não estou vendo nem a casa e nem a luz. Aí ele foi e afirmou para ela: olha lá a casa em cima da montanha, olha lá a luz por trás da casa. E aquela mulher olhava, observava e via que não via o que o homem estava vendo. Até que ela perguntou a ele: aonde é que o senhor está vendo essa casa na montanha? Ele falou: ali. E ele afirmava o que ele via. Quando ele teve a certeza que ela não estava vendo o que ele estava afirmando ver, ele falou para ela: aí está o segredo do meu sucesso, porque eu enxergo o que você não enxerga, eu vejo o que você não vê. Então, por isso eu confio naquilo que eu quero investir, mesmo sem as pessoas acreditar que vai dar certo. Então, cara, eu gostei muito dessa história, eu carrego ela comigo. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que você não tem que viver o sonho das outras pessoas. Você não tem que viver os porquês das outras pessoas. Se você querer fazer alguma coisa aí e alguém chegar para você, pode ser até o seu pai, a sua mãe ou alguém querer empatar o seu sonho, querer afligir o seu desejo de crescer e falar que isso não vai dar certo, você simplesmente tem que fazer uma pergunta para ele ou para ela: mas o senhor ou a senhora já tentou fazer isso? Você vai saber que eles não tentou fazer. E mesmo se alguém tentou fazer e não deu certo, é melhor você tentar fazer aquilo que você está querendo fazer e ter a certeza se deu certo ou não, do que você não fazer e ficar se perguntando: será como seria se eu tivesse arriscado a fazer? Então viva o seu sonho, viva os seus projetos, viva os seus desejos, aprenda o que você quer aprender, que seja bom, tá? Então, cara, ninguém mais pode escrever a sua história aqui na Terra do que você mesmo e Deus. Deus, ele não vai interferir naquilo que você está querendo investir, até porque ele é educado. Mas se você querer fazer algo, como disse o discípulo Tiago, tudo que vós quereis fazer, tem que falar, se for da vontade de Deus. Então, se Deus permitir,
Então você tem que ser assim, cara. Se Deus permitir, eu vou fazer isso e isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sequer, se o Senhor não permite. Até porque você pode estudar, você pode fazer cursos, você pode se formar naquilo que você quis se formar. Mas sabe o quê? Você está adquirindo conhecimento e sabedoria terrênea. Então você vai saber aquilo que você está estudando para saber. Mas se você pedir sabedoria a Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a sabedoria é um dom. E quem não tem, pede a Deus. Você lembra que Salomão, ele era filho de Davi e ele tinha muitos recursos e era herdeiro de uma nação e era herdeiro de um trono, de um palácio muito elegante. E sobre as mãos dele estava a marquete, estava a planta de uma casa que Davi, com vida, ele quis fazer. Mas Deus olhando para Davi, falando, tu não podes construir esse templo porque as tuas mãos estão meladas de sangue. Porque Davi era um guerreiro e queria ofertar para Deus uma casa para ser colocada a arca do conselho. Só que Deus, ele não xereta você pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você faz, sabe por quê? Ele é Deus. Se tiver de ser xeretado, que alguém xerete ele. Mas Deus, ele não é xereta de ninguém, então ele não está interessado no que você tem e nem no que você é. Simplesmente ele simpatiza com a pessoa pela sinceridade e o caráter da pessoa e a simplicidade e a sensibilidade de pensar, de agir e de colocar as coisas na mão do Senhor. Então Davi, ele tinha sensibilidade e queria fazer aquilo que o coração dele almejava, mas Deus pegou, viu no coração dele que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas fisicamente, pecadamente, o camarada tinha as mãos manchadas de sangue, até porque foi um rei que derramou muito sangue na terra, para trazer para o seu palácio, para o seu povo, vitória e honra. E honrar a Deus também através de vencer os seus inimigos. Então Deus deixou para que os seus filhos, né? Então, quando Davi falou, deixa que Salomão reine no meu lugar. Então Salomão cresceu em um lar de um guerreiro, né, cara? Acreditando que tudo era possível para aqueles que lutassem. Só que Salomão, ele estudou nas maiores faculdades, nas melhores escolas da época, pelos melhores professores. Porque o cara era filho do rei Davi. Então quando chegou ele a herdar o trono, né, cara? Ele herdou o trono, então ele tinha tudo que os olhos humanos daquela época desejariam ter. Só que ele não tinha conhecimento e nem sabedoria para administrar aqueles bens que o seu pai, Davi, tinha deixado para ele. Então o que ele fez? Ele ofertou para Deus aquilo que o seu pai deixou para ele como herança. Ele ofertou a força do palácio. Que força? Os 1000 boi macho que o seu pai Davi tinha deixado para ele, ele ofertou. Porque os carros da época, as BMW da época, as carretas da época, eram os camelos e os boi. Então Davi pega todos os seus caminhões, né, cara, da época, que era as juntas de boi. Pegou os 1000 boi que o seu pai tinha deixado e ofertou para Deus. Subiu um alto de um monte, subiu para Deus, e a história diz que ele ficava a ver Deus através da fumaça. Estava sendo feito através do holocausto dos 1000 boi. Mas ele saiu dali naquele dia e não viu Deus como ele esperava ver. Mas Deus, ele não deve nada para ninguém. E como ele foi convidado, ele chegou em uma noite de tranquilidade. Quando Salomão está dormindo naquela noite, a Bíblia diz que Deus aparece para ele em sonho, a voz, tá? E fala com ele, pedes o que queres que eu te dou. Então Salomão pegou e pediu o que a Deus? Ele falou, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para administrar esse povo, porque eu não tenho. Então, cara, o conhecimento que vem de Deus você não adquire através de escola, tá? De professores terrenos, não. O professor do homem que espera em Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo naquela época, diz a Bíblia, que só era dado para 3 características de homem. Era rei, sacerdote e profeta. Então, por direito, Salomão tinha que ter o Espírito Santo, mas ele tinha o Espírito Santo, né, para governar um povo, mas não tinha para administrar. Porque existe uma diferença entre governar e em administrar. Tem muitas pessoas que governam, mas não têm autoridade para administrar. Tem muitas pessoas que sabem administrar, mas não têm autoridade. Então Salomão estava pedindo um pacote completo naquela noite. Na noite segunda, Deus apareceu para ele e falou com ele, porque não me pediste riqueza e nem os anos dos seus inimigos?
te darei riquezas que antes de ti nunca teve e que depois de ti não haverá. Então Deus deu para ele sabedoria e conhecimento, porque Salomão soube pedir, tá? Sabedoria e conhecimento. Ele não ficou assim, não, ele não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria e conhecimento. E através do sabedoria e o conhecimento, Deus fez ele mais rico do que ele já era. Então Salomão edificou muitos lugares, teve muitas mulheres, foi o homem da Bíblia que teve mais mulheres. E com detalhe, princesas, tá? Foi o camarada que teve mais sogro, mais sogra. Salomão foi o cara, tá? E o tempo passou, e através da sua sabedoria, ele levou para a cabeça dele, para a mente dele, a vaidade entrou dentro do coração dele de uma forma que ele perdeu a moral com Deus na sua velhice. Quando Salomão tem a idade de 50 e poucos anos, antes de chegar aos 52, ele constrói templos e na inauguração do templo, ele acende incenso para outros deuses, para as rainhas do deserto, para as deusas do deserto da época, a qual as suas mulheres e concubinas serviam. Então, quando ele fez isso aí, cara, chamou a atenção de Deus lá na glória. E quando chama a atenção de Deus o pecado, Deus desce, tá? E quando ele desce com a sentença, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que pesado foste na balança e achado foste em falta. E Salomão foi achado em falta naquele dia. E quando ele foi achado em falta naquele dia, meu irmão, já era, cara. Deus falou que ia tirar o reino dele. E foi humilhante para ele, sabe por quê? Porque Deus tirou dele e deu para o servo. Seu servo Jeroboão. Mas tem um detalhe. Por amor a Davi, a Bíblia diz que Deus pegou e falou, por amor a Davi, deixarei que o seu filho Roboão reine por 2 tribos. Então mandou o profeta chamado Aías, né? Vinha até Salomão, né? O filho de Salomão, e rasgar a veste que ele tinha. O profeta chegou até Jeroboão, que era servo de Salomão, rasgou as vestes em 12 pedaços, deu 10 pedaços das suas vestes para o servo de Salomão chamado Jeroboão. O servo, sem entender aquilo que estava passando, perguntou para quê? O profeta pega e fala, essas 10 pedaços de vestes significa as 10 tribos que o Senhor está colocando na sua mão para governar. Para você ver, né, galera, que até um rei que está sentado no trono, quando perde a moral com Deus, perde o caráter. E Salomão perdeu o caráter com Deus na sua velhice, sabe por quê? Porque da falta de comunhão com Deus. Quando você entrega as suas forças às mulheres, você perde a comunhão com Deus. Por isso que no livro mesmo de Salomão, no capítulo, acho, se eu não me engano, é Eclesiastes 31, vai estar lá escrito lá, com certeza é Eclesiastes 31, vai estar lá o conselho da mãe para o rei Lemuel. Ela falando, Eclesiastes só bateu o capítulo 12. Eclesiastes só bateu. Provérbios capítulo 31. Vai estar escrito isso lá. Melhor dizendo, Provérbios, capítulo de número 31, vai estar o conselho lá de uma mãe para o seu filho dizendo, não dê a sua força às mulheres. Aí você me pergunta, quais são essas forças? Não conte o seu segredo para as mulheres que não merecem saber nada sobre você. Lembra de Sansão? Contou o segredo dele para a Dalila, custou os 2 olhos dele, a honra, perdeu a honra Sansão. Sansão primeiro contou os seus segredos para sua primeira mulher, né? A qual aquele enigma lá, do forte saiu doçura, do comedor saiu mel. Ele estava falando do leão que ele matou. Ele contou para a mulher contou para os filisteus. Sansão já foi decepcionado numa boa naquele dia. Mais tarde ele contou o segredo dele com Deus, cara. Ele era um nazireu, igual ele estando em pecado, mas para ele guardar o segredo, o Espírito de Deus pairava sobre ele e a força vinha e ninguém entendia. Então, cara, essa é a força. Não conta a sua força para ninguém, cara. Qual é o segredo do seu sucesso? Você sempre tem que falar, Jesus. Ah, mas me fala, se você não me falar é porque você não me ama, cara. Geralmente quando alguém insiste e faz essas provas de amor absoluta para você incessada, dizendo que se você não falar é porque você não ama, essa pessoa não é uma boa amizade para você. Com certeza não é. Porque quem te ama jamais vai te afrontar.
O amor não precisa ser provado, o amor precisa ser cultivado e respeitado. Então quem ama sabe o que eu estou dizendo. A Bíblia fala que para nós não dever nada a ninguém. E se tiver de dever, que deva só o amor. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade ia chegar um dia que o amor de muitos ia se esfriar. E muitas pessoas têm se esfriado, né? Muitas pessoas têm se esfriado no nosso meio hoje. Tem ficando meio jururu, meio sofrido, né, cara? Mas ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham o que mais? A vida eterna. Porque Deus não veio condenar o mundo, mas veio, né? Porque Deus não veio para com que condenasse o mundo, mas para com que o mundo fosse salvo por ele. Então, bem-aventurado aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Ainda que você esteja morto, ressuscita. Morto como? Tá aí meio mundo de gente aí, né, cara? Querendo matar os seus sonhos, querendo matar os seus projetos, desacreditando em você. Tem muitas pessoas que moram dentro de uma casa, né? E ele conta o sonho dele para alguém, as pessoas ficam dando risada dele, falando, é impossível você ter isso. Vai ser impossível você chegar onde você quer. Porque eu tentei e não consegui, aí vai começar a espécie do eu, né? Só que ninguém pode dizer eu sou, só Deus é. E com certeza você vai conseguir, cara. Esse negócio de alguém ficar falando que você não vai conseguir, que você não é isso, que você não é aquilo outro, geralmente você não tem que se entristecer. Você fala bem assim, realmente eu não sou nada disso que você está falando que eu sou, mas o meu Deus é. Com o meu Deus eu venço gigantes, com o meu Deus eu derrubo muralhas. Não é isso, Dudu? É desse jeito, cara, sabe por quê? Porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, o Senhor irá preparar uma mesa para ti na presença dos seus inimigos, sabe por quê? Porque Ele vai ungir a sua cabeça com óleo e o seu cálice vai se transbordar. Então relaxa aí, rapaz. Não fique triste, porque Jesus, Ele é o meu amor, Ele é o seu amor. Jesus Cristo, Ele é o amado da minha alma, tá? É isso aí, cara. A única coisa que eu tenho aqui de herança aqui para deixar para os meus filhos aqui não é aquilo que eu conquisto através do meu trabalho. É o que eu sempre falo para eles. A maior herança passada de um pai para filho é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é o amor um pelos outros. Isso sim é uma herança. Sabe por quê? Porque tem muitos pais que morreram aí, galera, e deixaram muitos bens para os seus filhos. Tem muitos pais que morreram e deixaram muitos bens materiais para os seus filhos, e os seus filhos eram muito amigos quando o pai estava vivo, quando a mãe estava viva, quando o avô estava vivo. Mas depois que os pais morreram e os filhos descobriram o que eles estavam herdando, eles começaram a se matar, começaram a se odiar, começaram a sofrer decadência emocional. Cara, os bens ficam tudo aí. Seu pai já provou isso, sua avó, sua mãe, seu tio. Já foi provado isso através da ida deles para a vida eterna. Porque o que existe de melhor para nós aqui na Terra, cara, é o amor, é a comunhão, é o carinho, é o respeito, é o afeto, tá? É a amizade. Porque melhor ter um amigo perto do que um irmão longe. E às vezes tem muitas pessoas que moram longe de você e é mais amigo de você do que o seu irmão, da sua irmã, de um parente seu que mora na laje de cima da sua casa. Ou abaixo da laje da sua casa, ou no mesmo quintal, no mesmo terreno, né, que você mora. Então, cara, não se entristeça se alguém da sua família ficou sem falar de você, com você, sabe por quê? Você não é o único Mefibosete. A Bíblia conta sobre a história de Mefibosete, né, cara? Mefibosete era um camarada aí que era neto do rei Saul, né, cara? Então ele era descendente de Jonatas. Até que um dia Davi está na bonança e Davi lembra do pacto, da aliança que ele fez com Jonatas, seu melhor amigo. E ele vai e pergunta aos seus sábios, aos seus conselheiros, aos seus amigos, aos seus soldados, dizendo: será que não existe alguém de Jonatas que eu possa abençoar? E alguém fala: meu senhor, existe um, mas é aleijado das duas pernas. Ele vai e fala: chama ele, mas ele não pode andar, mas chama ele, traga ele aqui. Aí vem Mefibosete todo torto, todo maltrapilho, todo mal vestido, todo barbudo, com as unhas tortas, né, crescidas, com seus dentes empretecidos, com seus cabelos
todo feio, engrandecido, a sua barba toda sem fazer, todo feio, desfigurado, mas porém ele era o quê? Herdeiro de um trono e não sabia. Cara, você tem sido herdeiro de um trono e não sabe. Tem um rei que manda te chamar, sabe por quê? Porque há uma mesa preparada para você. Então é isso, cara. Quando Davi chamou Mefibosete, ele mandou dar um banho em Mefibosete, vestir Mefibosete com as melhores roupas da época. E depois que Mefibosete foi vestido, foi trazido à presença do rei. Depois quando foi trazido, Davi falou com ele, Mefibosete. Sabe o que foi que Mefibosete falou ao ver Davi pela primeira vez? Ele disse assim, ó, fala meu senhor, porque o teu servo ouve. Ele teve a humildade, né, cara? Mesmo ele sabendo que aquele trono era dele por herança. Mas a herança de Davi era maior do que a de Mefibosete, sabe por quê? Porque ali era a herança de Deus para Davi. Mas a de Mefibosete era a herança de Saul. Aí sabe o que foi que Davi fala com ele? Mefibosete, a partir de hoje, todo o almoço, toda a janta, todo o café da manhã será servido aqui para você na mesa do rei. Você irá tomar café comigo, almoçar comigo. Ele vai dormir no mesmo palácio que eu. Pensa aí, cara. O cara que tava na sarjeta, acordou na sarjeta naquele dia e naquela noite dormiu em um palácio. Então, cara, Deus tem um palácio para você. Não fique triste aí, chorando, se lamentando, sabe por quê? Cara, os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Deus tem um futuro pra você. Sabe por quê? Ele é o meu futuro melhor, tá? Eu entreguei os meus caminhos ao Senhor e falei com Ele pra ser o meu patrão quando eu ainda era um garoto de 18 anos. Cara, tô com 40 anos hoje, eu fiz esses dias agora. Mas o meu corpo é de 18. Mas por dentro, eu sou mais novo do que 18. E o seguinte eu nunca deixei de sonhar, nunca deixei de acreditar. E não que eu odeio pessoas, mas fico longe delas. Não tenho como inimigo, mas me afasto de pessoas pessimistas. De pessoas que acham que só elas podem ter, que só elas podem fazer. E por elas também não conseguir fazer aquilo que elas estavam tentando fazer, elas passam um sentimento de perca para as outras pessoas, dizendo que a pessoa não vai conseguir. Então, a história de hoje é essa. Lute, não deixe de lutar pelaquilo que o seu coração almeja conquistar. Então viva o hoje, não pense no amanhã, sabe por quê? Porque do amanhã cuida Deus. Então, cara, a nossa história aqui é Deus aqui, o nosso papo aqui é Jesus, o nosso companheiro aqui é o Espírito Santo, tá? Em todas as hipóteses, pode tudo? Hipótese, sei lá. Hipótese. Então, essas coisas aí, cara. Então, lute pelo que é seu, tá? Se for preciso, cara, não morra por isso, mas viva acreditando que tudo pode, que tudo você pode fazer, sabe por quê? Porque a oportunidade que só há na terra. Há um vale que te espera, há um lugar tão bonito que espera por você. Há altos montes, verdes campinas, grandes planícies e jardins floridos. São as coisas boas que Deus preparou para aqueles que amam, sabe por quê? Porque aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda nem chegou nem ao meu nem ao seu coração, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, com certeza, cara, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe por quê? Porque Deus preparou uma porta para mim e para você nesse dia de hoje. Então, um abração para todos os nossos inscritos aí, para todos os homens e mulheres de Deus que tem colocado a sua vida no Senhor aí, para todas as pessoas que ainda não se converteram, cara. Você não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que está perdendo, sabe por quê? Porque ser cristão é muito massa, cara. Você leva uma vida de aventura. Você dorme na sarjeta e acorda num palácio. Há um céu que te espera. E você só vai pra lá se você renunciar àquilo que você está vivendo hoje. Então, galera, eu fiz minha plaquinha aqui hoje aqui. Com certeza o cliente vai gostar muito. Sabe por quê? Porque é uma plaquinha muito rústica. Essa madeira aqui é jaqueira, tá? Dá pra você ver a plaquinha como ficou show de bola. Não ficou legal, galera? Ficou lindo. Ficou legal, né? Então eu vou lixar ela e vou mostrar pra você lixar. Olha aí, galera, a nossa plaquinha como ficou. Tá vendo? Chácara
vista do vale, tá vendo? Talvez se você estiver passando pelo vale, o Senhor vai te colocar sob uma vista boa. Deus abençoe aí, tá, galera? Felicidades pra você aí. Tamo juntos, tá? A todo vapor, a todo momento. Com certeza essa placa vai ficar muito linda depois que eu invernizar ela e ficará melhor na casa do cliente. Então, que Deus abençoe aí. Forte abraço.